Salve pessoas, vocês estão bem? Meu nome é Maria Eduarda e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sim, muito tempo que eu não gravo, vou dar uma breve satisfação pra gente ir pro tema do vídeo, tá? Digamos que eu passei por muitas coisas neste ano, coisas que realmente me abalaram e eu não consegui muito dar sequência, né, a algumas coisas, e uma delas foi o canal. Talvez um dia eu volte com a minha rotina de vídeos, não sei. E aí eu decidi, conforme eu for vendo necessidade de expor alguns assuntos, eu vou gravar vídeos, né, e postar aí no canal e gerar esse conteúdo, mas eu não vou prometer a frequência de antes pra vocês. Mas enfim, eu esperei dar uma acalmada aí nos ânimos pra poder falar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto que eu falo há muito tempo. Eu bato nessa tecla desde sempre, não me achando melhor que ninguém, mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu sempre tive interesse em saber o que as pessoas falavam, porque eu não gostava de simplesmente estar no lugar, ouvir as pessoas falando de algo que eu não sabia o que era. Então, assim, eu comecei a estudar sobre política. Lembrando que esse vídeo não é pra apoiar nenhum dos governos, mas eu vou citar algumas coisas, tá? Que como jovem, eu observo. Eu bati bastante na tecla antes de chegar ao resultado, né, do primeiro turno, assim, onde estavam ainda apresentando as suas propostas. Nós sabíamos que tinham dois governos que a direita e a esquerda brigariam e que a única, digamos que, oportunidade seria entre um desses dois, que era Bolsonaro e Lula. Mas uma coisa que eu sempre deixei muito clara é que eu sempre fui contra os dois governos, principalmente do Bolsonaro. Eu faço parte de algumas minorias, eu sempre me senti, sim, atacada por muitas falas do cara que estava na presidência. Sempre me referia a ele como o presidente de vocês, né, quando eu conversava com alguém, porque eu nunca apoiei ele e nunca considerei ele meu presidente, por mais que ele fosse presidente do meu país. Eu acho que uma principal característica sobre um presidente seria principalmente empatia com o povo e não colocar acima os interesses da burguesia, os interesses das pessoas com grana, do que a população em si, porque afinal o presidente ele não governaria para apenas as pessoas de classe, e sim para toda a população. Eu não sei nem para falar como que esse cara foi eleito, na verdade sei sim, contra o ódio ao PT. Nós sabemos sim que o PT roubou, nós sabemos que ambos governos têm sim muito roubo, muitas coisas, muitas pautas, e justamente por isso que eu acho que nenhum dos dois deveria se eleger. Justamente por isso e por muitos outros assuntos que, se eu for entrar aqui, eu tenho argumentos para falar mal dos dois, digamos assim, acho que todo mundo, eu acho que nenhum dos dois poderia se eleger. Eu sempre achei uma grande hipocrisia de ambos os lados, que quando um vai defender o Lula, aponta todas as características erradas do Bolsonaro. Assim, vice-versa, né? Quando vai defender o Bolsonaro, aponta todas as características do Lula. Mas se você for analisar, nós temos aqui algumas semelhanças entre ambos. O grande argumento dos bolsominions é justamente falar sobre o Lula ser ladrão, né? O Lula roubar, sobre o Lula ser um ex-presidiário. Vamos voltar um pouquinho? Quando o senhor Bolsonaro, ele estava ali por... Não vou lembrar o certo a data, tá? Mas eu vou deixar aqui fotos pra vocês. O Bolsonaro também já foi preso, tá? Então ele também é um ex-presidiário. Então aí você cai um pouquinho em contradição quando você fala que não vota em um, justamente por isso. Se nós puxarmos os dados, eu vejo que muita gente fala assim, não é justo falar sobre o governo do Bolsonaro porque foi em meio a uma pandemia. Tudo bem, mas vamos falar como presidente. O que ele fez, né, de se tornar empático com o povo que estava passando pela mesma pandemia. Diminuir discursos de ministros da saúde, de médicos, mesmo sendo contrariado sobre o remédio, que ele falou que seria bom e foi lá e comprou, mesmo assim, uma comprovação científica, ele continuou fazendo esse discurso e foi testado e nada foi dado resultado. Mesmo não sendo da área dele, tá? A área da saúde, que ele não faz parte, mas ele dava sua opinião. Tudo bem. Ironizar o sofrimento de pessoas, imitar pessoas com falta de ar, falar que não era coveiro para se referir sobre a quantidade de mortes que estavam acontecendo, mas as pessoas sabem que ele não era coveiro. Gostariam de um posicionamento, na verdade, dele como pessoa, dele como um presidente, né, sobre a situação que estava acontecendo, sobre a pandemia, sobre as vidas que estavam sendo perdidas, sobre os cidadãos que estavam morrendo.
famílias ficaram desoladas. Quando ele toca no assunto sobre auxílio, e muitas pessoas falam, cara, ele deu auxílio. Cara, vamos ser sinceros, o Bolsonaro desde o início ele não queria. E quando ele viu que ele iria perder, né? Iria perder no sentido porque iam sim dar continuidade com o projeto, e ele estava indo contra isso, junto com o Paulo Guedes, que é também um outro ser humano de luz, pra não dizer outra coisa. Queriam que fosse apenas R$200 para a população. E vamos ser sinceros, R$200 provavelmente não pagaria nem os remédios. R$200 hoje você não vive. R$200 você vai no mercado, você gasta R$200 em uma vez. E assim, para a população pobre, tinham diversas coisas, né, que estava ali. E aí, depois de muito tempo, virou R$600. Assim como eu nunca fui a favor do Lula, também tenho diversos argumentos contra ele, mas o que eu quis ressaltar aqui é porque você via dois extremos, né? Extremos de pessoas defendendo o Bolsonaro e defendendo o Lula. Eu, como já disse no início do vídeo, eu sempre fui contra o Bolsonaro, principalmente por sentir o reflexo das falas dele, que eu acho que sempre foi a coisa mais pesada desse cara. Um cara com um discurso de ódio, um discurso nada acolhedor, um discurso violento, muitas das vezes, e o que mais me machucava, usando o nome de Deus. Algo que eu me lembro muito bem dos anos que eu frequentei a igreja evangélica era sobre a idolatria de imagens, né? Foi até algo quando eu me tornei um bandista, que eu me identifiquei e encontrei realmente a religião que me fazia bem, que me fazia sentir acolhida 100% e sem julgamentos, que muitas coisas que eu mesma me julgava pelas coisas que eu lia dentro da Bíblia. Eu me encontrei em outra religião, mas não muda o fato de que eu tive uma vivência e que eu estudei muitas vezes sobre aquele livro, que hoje é colocado em prática, né? Em prática, seletivamente, digamos assim. E eu sempre me peguei muito nesse negócio sobre idolatrar imagens, né? Que era algo ressaltado desde os 10 mandamentos e algo que, pra mim, aconteceu e aconteceu muito dentro de igrejas, foi idolatrar um cara dentro da igreja. Cara, eu já acho absurdo a gente falar de política dentro da sua religião, né? No caso, se nós estamos praticando a fé, se nós estamos colocando ali nossa fé em prática, eu acho que o último assunto que deveria se falar é de política. Mas eu lembro também de algumas outras coisas da Bíblia que me marcou, como amai o próximo como a ti mesmo, que com certeza é algo que o presidente que fala que é Deus acima de tudo, não colocava em prática. Porque se é Deus acima de tudo, ele tinha que colocar a palavra de Deus em prática. E todos os discursos que eu via dele, era em ódio, principalmente contra as minorias. Como eu falei no início também, eu faço parte de algumas minorias. Não é meu lugar de fala sobre racial, que é algo que pessoas negras também são muito atacadas e são muitas vezes marginalizadas por pessoas que têm as mesmas ideologias que esse cara. No caso, uma frase que eu não sei se eu li em algum lugar, mas que pairou muito na minha cabeça, principalmente esse ano: só faz arminha quem não é a mira. Quando eu falo mira, eu quero me referir às minorias. No caso, periferia, as pessoas de periferia, né, que muitas vezes por morarem em periferia são relacionadas com bandidos. Isso discurso, se você for pesquisar, do próprio cara que estava lá na liderança do país, né, durante 4 anos. Generalizava algo, né, principalmente pessoas sem condições eram associadas com bandidos, sendo que nós sabemos que muitas vezes os bandidos, eles também estão lá. Não sei se vocês já ouviram, mas aquele negócio que diabo veste Prada. Então, nós sabemos que existem muitos bandidos dentro da política e muitas vezes eles estão usando terno e gravata, né? E não se parecem tanto com as pessoas da periferia que só estão ali trabalhando duro. Mas mesmo assim são marginalizadas e tratadas como um bandido. Já os outros caras são idolatrados. Voltando sobre as minorias, além das periferias, o que o Bolsonaro mais atacava eram pessoas negras, LGBTs e pessoas de religião, né, que não fossem da dele. Voltando, que eu falei que eu não faço parte de algumas minorias, mas eu faço de outras.
Eu sou uma pessoa bissexual, então tô aí na maioria dos discursos que o presidente ataca contra as pessoas LGBTs. Racial não é meu local de fala, mas eu posso falar que essas pessoas também sempre foram atacadas por ele e por muitos outros que vão na ideologia dele. E são enquadradas nisso da periferia, tá? Serem tratados como bandidos. Gênero. As mulheres sempre foram tratadas como nada por esse governo. Literalmente tratadas mais ou menos assim como um pedaço de carne, né? Vimos o discurso dele falando que pintou um clima com meninos de 14, 15 anos. Uma coisa que além de tratar a mulher como nada, né, da forma que ele se referiu, é pedofilia, tá? Mas enfim, diversos discursos atacando mulheres, diversos discursos minorizando falas de mulheres, inferiorizando pensamentos em mulheres, né, apenas pelo seu gênero. Era uma coisa, né, praticamente, você é mulher? Então vamos anular a sua fala. Ah, tá falando isso porque é mulher. E como religião. Hoje eu sou uma pessoa umbandista, mas quando eu fazia parte da igreja evangélica, eu sempre achava muito lindo as formas de Jesus tratar as pessoas como iguais, né? Não tinha esse julgamento, né? Que as pessoas que hoje falam Deus acima de todos estão desejando que o próximo passe fome, estão tendo discursos de ódio, falando que estão de luto pelo país, que no caso é por conta do presidente, né? Que se diz cristão, porque sabemos que várias vezes, né, ele usava o nome da igreja para ter uma ênfase, né? Para ter um marketing, digamos assim. Porque ele era... Não, eu acho forte dizer isso, né? Porque como eu falei, a única pessoa que tinha que ser adorada dentro de igrejas seria Deus. Mas o cara foi literalmente dentro de igrejas, a gente via as pessoas fazendo arminha. O cara, ele usava a religião pra se promover, porque era isso que ele fazia. E assim ele se crescia cada vez mais. Então quando ele viu que pra ele era meio que conveniente tá ali, né? Então ele se firmou ali dentro das igrejas. Você via dentro de igrejas, posso falar porque eu vi muito, principalmente em redes sociais, igrejas com a bandeira do Brasil, e você via que não era pela pátria, que é algo que foi associado a esse político. Foi associado a ele a bandeira do Brasil, foi associado a ele a camisa do Brasil. Então hoje, chegando na Copa do Mundo, eu me recuso a usar uma camisa verde e amarela do Brasil, porque podem me confundir com o Bolsonaro, e eu não tô afim. Enfim, sobre essa frase aí, né, faz arminha quem não é a mira, é a real, porque se você fez arminha fazendo parte de algumas dessas minorias que eu citei, cara, eu não sei o que aconteceu com você. Acho que você fechou seus olhos durante esses anos de governo, eu acho que você fechou os olhos, né, para o que estava acontecendo realmente no país. E isso eu falo até mesmo nos governos que foram anteriores ao do Bolsonaro, tá? Me refiro também ao governo do Lula. Eu acho que para a população, tendo a opção, sim, de votar em outros candidatos, né, que foi aí colocado, eu acho que nós tivemos aí a oportunidade de votar em outros candidatos, porque esses a gente já sabia do histórico. E nós já sabíamos que também não eram flor que se cheira. Eu tirei meu título com 16 anos, não era obrigada, mas eu quis exercer meu papel de cidadã e votar em algo porque eu sempre me posicionei politicamente, e eu acho que seria hipócrita da minha parte se eu ficasse falando tantos absurdos e na hora de poder votar não ir, porque eu sei que tem muitas pessoas que defendiam ambos políticos e mesmo assim não votaram, né? Só serviam para discutir na internet. Meu intuito não foi discutir nem, né, criar caos, tanto que eu acho que nem vou divulgar esse vídeo, mas foi realmente expor algumas opiniões. Se você faz parte da minoria, repensa seu voto. Estuda um pouco de política. Falo como moradora de São Paulo. O cara que foi eleito, digamos que é uma cria do Bolsonaro. Só que pelo ódio do PT, né, as pessoas votaram nele. E agora a gente vai ter que lidar com esse cara, que acaba tendo um pouquinho de poder, né, um pouco maior, digamos assim, no nosso estado. Porque ele, por ser governador de São Paulo, ele vai estar focado no nosso estado. O Lula, ele vai ser presidente do país, né, em geral. O Brasil tem muitos estados, por isso que precisam de governadores, né, pelo país ser muito grande. E aí o governador que foi eleito também tem muitas ideologias parecidas com o cara que estava lá no comando. Mas as pessoas focaram muito na presidência, esqueceram um pouquinho dos seus estados, né?
No caso, posso falar sobre São Paulo. Eu tive que fazer uma escolha entre o ruim e o pior. E que foi muito triste, porque se as pessoas tivessem estudado um pouco e tivessem uma consciência, não votariam em nenhum dos caras. E esses caras não teriam ido para o segundo turno e nós não teríamos que fazer uma escolha que sabemos que não é o melhor para o país. Mas por conta de fanatismo a políticos, por conta de falta de estudos, por falta de conhecimento e por falta de posicionamento, não votei no Bolsonaro e nunca votaria. Como o áudio do próprio Fábio Porchat contra o Bolsonaro, eu fiz o L, fiz e faria de novo. Mas eu não queria que o Lula governasse por saber também do histórico dele. Então eu peço para vocês que nas próximas eleições tirem seu título, estudem sobre o assunto. Não sejam fãs de política, eles também são seres humanos. E digamos assim que seres humanos até piores que a gente, porque eles estão ali para governar, eles estão ali para ser cobrados, não para serem idolatrados. Se você é uma pessoa cristã, você sabe o Jesus que você serve. Estuda um pouquinho sobre algumas falas desse cara, esses 4 anos de poder, e vê se é o mesmo Jesus que você lê na Bíblia. Você acha mesmo que Jesus se agradaria de ver alguém no comando ditando tantas coisas absurdas e ainda usando o nome dele? Assim como se você faz parte das minorias, também peço que estude um pouquinho dos discursos do próprio Lula, tá? Não vamos ser fã de políticos, porque isso não é certo. Vamos cobrar sim, vamos nos posicionar sim, vamos colocar nossa voz pra fora, principalmente se você faz parte das minorias, porque você é o que é mais atacado pelo governo. As pessoas da elite, independente do governo que for, elas ainda vão acabar sendo beneficiadas, mas você vai sentir o impacto na sua pele. E estudem antes de falar que tal governo vai fazer o país se tornar um país comunista, que vai transformar em uma Venezuela. Existem muitos quesitos que seria muito mais profundo e esse vídeo poderia durar horas se eu fosse falar. Mas estudem sobre ambos. Não só sobre ambos, mas estudem para a gente não ter que novamente escolher entre o ruim e o pior. Mas estudem para que nós não tenhamos que lá no futuro ter que escolher entre péssimos candidatos. Dar uma oportunidade para novas pessoas, porque esses que estão aí, a gente já sabe do histórico. E a gente já sabe da destruição que causaram. Mas estudem, revejam seus votos, revejam suas ideologias e revejam as ideologias dos caras que vocês votam. Não idolatrem políticos, tenham consciência que quando eles puderem fazer coisas para se beneficiar, eles vão fazer. E não para beneficiar a população na maioria das vezes. Tenham consciência que o presidente, ele precisa estar governando para a população inteira. Porque o país, ele não é dividido em 2, ele é um só. Nós temos um Brasil. Nós precisamos cuidar dele. Mas já sabemos o resultado das eleições, que possamos agora torcer para que o Lula faça um governo melhor até do que os governos anteriores dele, e que ele saiba lidar, e que ele realmente seja uma opção menos pior do que a que estava anteriormente, e que ele consiga reparar alguns erros, que ele realmente pense nas minorias, como foi o discurso dele muitas vezes, e que ele mostre os seus projetos, que não fique só na lábia, porque política é muito bom de lábia. E vocês têm que entender isso. Para que não caia na lábia deles, é preciso estudar os projetos antes de votar e colocar eles no poder. Só para ressaltar mais uma coisa, sobre o argumento que as urnas foram fraudadas, é a votação mais apertada da história. Temos que aceitar o resultado. A democracia ela foi colocada em prática. E com certeza, se o seu candidato ganhasse, você não falaria que as urnas foram fraudadas. Mas como foi a da oposição, você vai usar esse argumento. Então vamos aceitar o resultado, acreditar que Deus realmente fez que acontecesse o melhor possível para o país. E torcer para que dê certo dessa vez. E daqui 4 anos vai ter uma nova eleição para o candidato da presidência e a democracia vai ser mais uma vez colocada em prática. E aí você vai poder novamente exercer o seu direito. E aí você vai poder, mais uma vez, votar naquele que você acredita. Enfim, gente, esse foi um pequeno desabafo de algumas coisas que eu vi aí. Tentei ficar quieta na minha. E antes que falem, sim, eu sou muito nova, adoro estudar sobre esse assunto. Se você quiser me indicar também alguma coisa pra eu estudar, porque provavelmente você vai falar que as minhas fontes estão tudo erradas, que são fake news, pode indicar assim que eu vou estar dando uma olhada, tá bom? Obrigada. Se você gostou de alguma parte do vídeo, se você acredita em algo que eu falei, deixa aí seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra quando eu der o ar da graça você ficar sabendo. Me sigam nas redes sociais, tá? @dudasilva, TikTok, Instagram. E foi isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!